Olá, sou o pastor Kleber. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero ler o texto do Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 15 ao 17, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Você já fracassou alguma vez na vida? O seu fracasso se tornou evidente? Nós podemos fracassar em projetos pessoais, nós podemos fracassar moralmente. Pior, o nosso fracasso pode se tornar público e conhecido. Quando nós fracassamos, nós ficamos entristecidos e nós pensamos então em desistir de tudo e em não ir mais adiante, porque nós podemos fracassar novamente. O fracasso pode nos paralisar. Aqui nós estamos num contexto que o tema é o fracasso. Nós sabemos que Pedro, ele tinha dito a Jesus que jamais o abandonaria, que jamais o negaria. Porém, Pedro fracassou. Pedro não tinha plena consciência do seu amor por Jesus. Ele achava que poderia ir até o fim com Jesus, mas quando ele viu que a sua vida estava em risco, então ele negou a Jesus. E o começo do capítulo 21 mostra que Pedro e os discípulos estavam indo pescar, ou seja, eles estavam voltando àquela atividade profissional deles antes de ter conhecido a Jesus. Eles estavam desistindo da missão que o próprio Jesus lhes tinha confiado. Mas Jesus, então, depois de ressuscitado, mais uma vez aparece aos seus discípulos e agora ele tem uma conversa com Pedro. E Jesus faz essa pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Mas aqui tem uma questão interessante que pode passar desapercebido. Quando Jesus pergunta para Pedro: Tu me amas? Ele usa uma palavrinha, é uma palavra que se refere a um amor forte, puro, leal. É o amor ágape. Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde não com a palavra ágape, mas com a palavra filéu, que é o amor, amizade, de amigo. Jesus pergunta pela segunda vez se Pedro o ama, mas ele pergunta com amor ágape, e Pedro diz que o ama com a palavra filéu. E aí Jesus, na terceira vez, pergunta com a palavra filéu: Então você me ama como amigo? E aí Pedro diz: Tu sabe todas as coisas. O que está acontecendo aqui é que Jesus está confortando, ao mesmo tempo confrontando Pedro. Porque agora Pedro sabe que ele realmente não é tão amoroso e tão fiel e tão leal quanto ele gostaria de ser. O amor de Pedro é imperfeito. Mas mesmo o amor de Pedro por Jesus sendo imperfeito, Jesus não desiste dele e diz: Então apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo: continue fazendo aquilo para o qual eu te chamei, eu não desisti de você. Embora o seu amor não seja tão puro, tão leal, tão sincero, embora você seja fraco, eu ainda o amo, eu ainda o quero na missão. Então nós vemos aqui algo bastante interessante. Jesus continua amando a Pedro, continua dizendo a ele que o quer na sua missão, mesmo o amor de Pedro sendo imperfeito. E Pedro agora sabe que o amor dele é imperfeito. Olha que interessante, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus para que a gente realmente possa ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Nós não conseguimos cumprir a nossa missão na força do nosso próprio braço. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E mesmo assim, Jesus não desiste de nós. Então não deixe o seu fracasso moldar você. O nosso futuro só será prejudicado pelo nosso passado se a gente perder de vista aquilo que Cristo tem para nós no futuro.
Não é porque nós falhamos, não é porque nós fracassamos que o nosso futuro está prejudicado. Eu preciso crer no futuro que Jesus tem para mim. Você precisa crer no futuro que Jesus tem para você. E em Cristo você pode ser restaurado, redimido, perdoado. Você pode ter uma nova chance. Você pode continuar sendo uma bênção. Então veja, o amor de Cristo por nós é imenso, é maravilhoso. E é por isso que ele deu a vida por nós e ressuscitou. Então veja, Jesus está indo atrás dos seus discípulos, confortando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos e dizendo: eu quero vocês na missão, eu ainda os amo. E sem dúvida, Pedro foi aperfeiçoado e um dia ele se tornou um homem mais maduro, ao ponto que, segundo a tradição cristã, Pedro ele entregou a sua vida, deu a sua vida pelo evangelho. Ele foi crucificado e preferiu morrer de ponta cabeça, porque não se achava digno de ser crucificado como seu mestre. Então não deixe o seu fracasso moldar você. Acredite, em Cristo nós temos um futuro. Nós não podemos perder de vista o futuro que Cristo tem para nós. Você ainda pode ser uma bênção. Certamente será uma bênção para o Evangelho. Se você entender a graça, o amor de Deus e deixar Deus moldar o seu coração por meio do Evangelho. Forte abraço. Deus te abençoe.